Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor ressuscitado e vivo. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. O Espírito de Deus que vem sobre os apóstolos, que vem sobre a igreja, que vem sobre cada um de nós e nos confirma na missão de anunciadores do projeto de Cristo. Parece que outro dia celebrávamos a Semana Santa e já são 50 dias que passou a festa da Páscoa. Passaram os 50 dias em que meditamos os mistérios pascais. Como dizia ontem, então, Pentecostes são estes 50 dias entre a festa da Páscoa e a festa das colheitas ou a festa das tendas. Esta grande festa de vida, de alegria, de celebração. Se na Páscoa os judeus celebravam a libertação que aconteceu da escravidão do Egito, em Pentecostes celebravam a alegria da colheita, de poderem plantar e de poderem colher os frutos da terra e esses frutos produzirem vida, produzirem possibilidade de vida para todos, né? Eles estão na terra porque a terra produz vida, a terra produz a esperança e quem faz essa terra germinar é o Senhor. Reunimos hoje então para celebrar esta grande solenidade, a solenidade da igreja que acolhe esta graça de Deus que vive e que habita em nosso meio, que conosco está. Este Senhor que conosco está. A primeira leitura é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, que nos narra o Pentecostes. 50 dias depois, ou seja, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles tinham um lugar em Jerusalém que se reuniram, um cenáculo. E nesse mesmo lugar se encontravam, aguardando aquele defensor, o Paráclito, que o próprio Senhor diz que viria sobre eles, que viria para lhes trazer esta nova esperança e essa nova alegria. O Paráclito que lhe viria trazer a cada um deles este ânimo, esta disposição, ou como nos dizia ontem Ezequiel, renovar a vida, trazer uma vida nova. E eles ali reunidos, rezando em oração, a Virgem Santíssima está com eles, outros discípulos, tem um grupo razoavelmente grande ali reunido, a graça de Deus vem sobre ele. Aí aparece uma grande descrição de Lucas sobre o que chamamos de teofania. Teofania é uma manifestação da graça de Deus. Quando alguém te conta uma ação de Deus na vida daquela pessoa, às vezes é recheado aí de algumas coisas bonitas, que viu anjos ou teve visões. Isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus. E Deus se manifesta ali no meio. Como? Essas línguas que se espalham, esse fogo. Mas tudo isso gera nos discípulos o mesmo relato de Lucas 24. O coração desses discípulos ardem. Ardem do quê? De coragem, de fé, de determinação, de confiança nesse Senhor. O que eles fazem? Eles saem daquela sala. Eles saem daquele ambiente e eles vão anunciar essa palavra. O versículo 5 nos dirá o seguinte: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficavam confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Muitas vezes paramos para perguntar o que é esse falar em línguas, ou teologicamente conhecido como glossolalia, mas aqui o texto traz uma profundidade imensa. Cada um entendia a palavra de Deus. Aí que está o centro do projeto de Deus. Essa palavra precisa entrar nos nossos ouvidos, ela precisa vir à nossa inteligência, à nossa mente, à nossa reflexão, e ela chega ao coração, ou seja, o que os discípulos fazem? Eles têm a coragem de anunciar, eles não têm medo.
E a partir deste Pentecostes, nós vamos ouvir todos os relatos de Atos dos Apóstolos desses discípulos que saem com ímpeto e com esperança e com alegria, sem medo e com confiança. Estes discípulos vão, estes discípulos se dedicam sem medo. Some o medo do coração deles, porque o Espírito concede esta graça maior. Eles ouvem, meus irmãos e irmãs. A palavra precisa ser ouvida. É preciso que se anuncie essa palavra para que ela chegue a todos. O Papa João Paulo II gostava muito de dizer na Jornada Mundial da Juventude que ali a palavra de Deus era falada, anunciada pelo Espírito, porque jovens de todo mundo se entendiam. E por que se entendiam? Porque ali a graça de Deus atuava. Precisamos confiar nessa graça. Precisamos ouvir as maravilhas de Deus. É bonito porque o texto continua. Ali vai relatando de todas as regiões do império viviam ali e finaliza dizendo judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Mas o principal está aqui. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O anúncio é fundamental, porque o anúncio da palavra de Deus chega ao coração, ele entra na vida. É essa palavra que precisa penetrar e entrar na vida de cada um de nós. A cada dia você precisa anunciar primeiro para você mesmo. Você precisa meditar essa palavra, trazer ela no seu coração e abrir-se para que essa palavra flua através de você. Pela fala, pela vivência, pela prática, pelo exemplo, pelo ensino, pela pregação. Essa palavra precisa estar diante dos nossos olhos e do nosso coração. E por que cada um ouvia anunciarem essas maravilhas? Porque o Espírito age. O Salmo 103 é muito bonito, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É o Espírito que renova a face da terra, porque é esse Espírito que paira sobre as águas. É esse Espírito que paira sobre as nossas vidas. Não que o Senhor não quer nos dar, mas Ele paira porque Ele concede a nós esse vento, essa brisa suave que traz vida, que revigora, que acalma o coração. Essa palavra precisa ser anunciada, porque é anunciando a palavra que nós conseguimos entender a segunda leitura, que está na primeira carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 3 a 13. Quando Paulo vai dizer, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. É o Espírito que nos capacita a ouvir, a compreender e a crer. São passos. A ouvir, a estar atento, a acompanhar essa palavra e ser um grande anunciador dela. O crer não brota se não existiu o ouvir. Quem enviaremos? Quem falará por nós? Vai dizer a profecia de Isaías, vai dizer o próprio Deus a Isaías. Isaías se oferece, porque Isaías acredita naquela palavra. Nós precisamos aprender a ouvir essa palavra pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela ação de Deus, gera em nós o crer. E aí nós nos tornamos anunciadores. Nós nos tornamos homens e mulheres que se colocam a anunciar essas maravilhas e a compreender e a falar dessas maravilhas de Deus. Aí nós vamos entender o projeto de Cristo, que não é um povo assim, 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 mas são todos formando um só povo. O Senhor não fez uma criação para cada um, para os brancos, para os negros, para os americanos, para os europeus, para os africanos, para os japoneses, para os asiáticos, para os brasileiros. Não.
é uma criação só, e todos nós somos inseridos aqui como um único povo que tem que viver em paz, em esperança. Mas isso só se dá pela ação e pela graça do Espírito de Deus, agindo em você, agindo em mim, agindo em nós e transformando a face da terra. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 13, de fato todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Não há espíritos, como não há deuses, há um único Deus e Senhor. E este Deus e Senhor, que enviou o seu Filho no nosso meio, ele enviou para que nós compreendamos esse amor de Deus por nós. E o que o Espírito faz com a volta do Filho? O Espírito é aquele que nos motiva, que nos impulsiona, que não nos deixa parado, que não nos deixa inerte. O Espírito é aquele que nos manda ir, ter coragem, renovar a vida. A cada dia esse Espírito nos convida a isso, que possamos nos renovar, que possamos ter esta vida nova, e esta vida nova nos vem pelo Senhor. Por isso, o Evangelho de hoje renova o Evangelho da Páscoa. Não sei se vocês se lembram, no segundo domingo da Páscoa eu já falei sobre isso. O Evangelho de hoje é tirado do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. É a aparição do ressuscitado no domingo de Páscoa, logo após a ressurreição. O dia do homem novo, o 8º dia da criação. É o primeiro dia da semana. Se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e o homem se perdeu, no 8º dia, ou seja, no primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, quando nós temos vida nova. E esse mesmo Senhor nos dá vida nova. E João vem nos mostrar que a graça do Espírito vem àquele que crê. Mas é bonito porque para crer é preciso ter a paz. As portas estão fechadas, os discípulos estão com medo, mataram Jesus há 3 dias, o que farão conosco? Umas mulheres foram ao túmulo e não acharam o corpo dele, algumas viram anjos, João e Pedro foram lá, mas não conseguiram compreender o que acontecera, só tinha as faixas de linho, mas ninguém viu. Jesus aparece. Ao aparecer, Jesus é esplendidamente simples, esplendidamente belo. O que Jesus diz? A paz esteja convosco. Não se consegue tirar o medo, a tristeza, a dor, se não for pela paz. Que a paz esteja convosco, meu irmão, minha irmã. Que a paz esteja no seu coração, na sua família. Abra o seu coração a essa paz. Porque é preciso primeiro encontrar esta paz para poder dar o passo na direção do Senhor. Sem paz nós não conseguimos discernir nada, encontrar nada, fazer nada. Tudo sai errado, o arroz queima, a costura fica torta, a casa fica suja, você briga com todo mundo, você dirige mal, você fica azedo. Nós precisamos de paz. Por isso sempre peço a esse Senhor, me concede a sua paz. E essa paz faz o quê? Os discípulos se alegram por verem o Senhor. A ação da paz do Espírito de Deus traz esta alegria, esse revigoramento. O Senhor está vivo. E é interessante porque aí Jesus repete: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então a primeira coisa que Jesus faz é: vocês têm uma missão. Nós já refletimos muito sobre o Evangelho de João nesse tempo, né? Vocês têm uma missão. Vocês devem ir. Tenham a coragem. Guiados por esse Espírito, vão. E o que vai conduzir os discípulos nesse caminho?
o sopro, o ruá, o pneuma, a graça, a força. O ruá é esse sopro, o pneuma é esse sopro que sai bem da frente da nossa boca e é esse sopro que possibilita a palavra. Então o Espírito é esse sopro que soma a cada um de nós e possibilita que essa palavra chegue aos corações, transforme a vida. 22. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. De que pecado João está falando aqui? Podemos interpretar de diversas formas, mas uma fundamental: crer, reconhecer o Senhor, reconhecer Jesus. A partir do anúncio da palavra, a partir dessa ação do Espírito no coração da pessoa, a pessoa se decide por crer. E aí os discípulos perdoam os pecados pelo batismo. O batismo é essa marca do perdão dos pecados. Tanto que depois do anúncio de Pentecostes, os judeus que estão ali ouvindo vão dizer: mas Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro diz: convertei-vos, arrependei-vos do vosso pecado e vós sereis batizados para a remissão dos pecados. O pecado, então, é não crer, é não acreditar na vinda do Filho de Deus, é não confiar nesta ação do Senhor em nosso meio. O Espírito não nos capacita para ficarmos falando para lá ou para cá, ou para fazermos sinais, ou isso, ou milagres, ou prodígios. O Espírito nos capacita para sermos anunciadores, homens e mulheres que falam, que rezam, que meditam, que proclamam essa palavra em todos os lugares. E essa palavra dá seu fruto de vida, chega no coração, converte a pessoa, e a pessoa encontra a vida verdadeira da qual ela estava separada pela marca do pecado. Meus irmãos e irmãs, finalizando este grande tempo pascal, peçamos a luz e a graça do Espírito que nos ilumine. Amanhã é a segunda-feira depois do domingo da Páscoa. O Papa pediu que rezássemos a Maria, Mãe da Igreja. Então eu farei uma outra reflexão amanhã, segunda-feira, que vai ser dia 1º de junho, também terá uma reflexão especial em virtude do pedido do nosso Papa Francisco. Depois voltamos a todos os domingos com as nossas reflexões. Fiquem com Deus e que o Espírito de Deus renove a sua vida e traga paz e esperança ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Por isso